Oi, hoje eu trago para vocês a minha versão do bolo mais viralizado da internet, bolo hambúrguer. Mas aqui a gente faz ele tipo frango. Agora começando a receita, aqui eu tenho a minha farinha, depois eu coloco o açúcar e aqui é o pó saborizante sabor chocolate branco. O pó que eu tô usando é esse aqui, tá bom? Agora a gente mexe um pouquinho, só para incorporar os ingredientes secos. Agora eu venho e pego essa vasilha e coloco o leite vegetal. O óleo eu tô usando de girassol. E agora a gente mexe um pouquinho, sem batedeira, sem nada, sem frescura hoje. Hoje todo mundo dá para fazer. Aí depois de mexer, agora eu vou e incorporo junto com os secos. Aqui a gente mistura. E depois de 2 minutinhos misturando, já tá assim, bem bonitão. Mas ainda falta um detalhe. Eu gosto de cor de ovo, então eu coloquei uma gotinha de corante amarelo gema. Eu gosto daquele bolo amarelo, sabe? Que parece que a gente colocou uma dúzia de ovo dentro dele. É assim que eu gosto. É opcional, mas eu gosto. Aqui é o meu fermento. Coloco uma colher de fermento, mexo. E aqui, o meu fermento tá com umas bolinhas. Ai, é chato quando acontece isso. Agora, eu vou e coloco o meu vinagre. Tem que colocar vinagre porque de ovo só tem a cor, né? Se a gente não colocar, o bolo fica embatumado. Agora o bolo pronto, bora colocar ele na forma. Tô usando essa forma fininha, porque a gente vai cortar os bolos em disco, né? Pra fazer aquele pão assim mais chatinho, sabe? Aquele pão mais, que ele não é tão grosso assim de hambúrguer, sabe? Então aqui eu coloco aqui na minha forma. Eu não sei qual o tamanho dessa forma, eu vou ficar devendo pra vocês. A gente espalha, você vê que tá bem fininho, né? Porque a receita é pequena e a forma é um pouco grande, né? Mas isso, como eu sempre falo, isso é só uma inspiração. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor aí, tá bom? Isso aqui eu só venho aqui, isso aqui é uma brincadeira, gente. Você não leva a sério. Forno no 180 graus, 25 minutos. Agora a gente vai pro nosso leite condensado caseiro. Desculpa pela imagem que tá bem ruim. Eu tô vendo a imagem que tá bem ruim. Mas esse vídeo eu só coloquei por Deus, porque, olha, voice over. Então, aqui eu coloco meu leite condensado caseiro. Aqui eu tô fazendo a maionese que vai nele, tá? Aqui eu coloco creme de leite comprado, por isso que tá ralo assim. É creme de leite industrializado, isso aqui. Tudo é vegetal, claro. Aqui eu coloco uma colherzinha de maisena, só para ter certeza que ele ia dar ponto, né? Aqui a gente mexe e coloca no fogo, né? Para ele engrossar. Depois de alguns minutinhos, ele já começou a engrossar. É assim que a gente quer ele, tá vendo? Por quê? Porque eu esperei 5 minutos para não ficar com gosto de maisena. Mas a gente não quer ele muito grosso, porque a maionese ela é fininha, né? A maionese tem que estar assim escorrendo. Vamos colocar isso dentro do potinho pra gente colocar. Olha como já tá vendo que já dá pra ver que já tá engrossando? Já tá engrossando ele. Então agora a gente coloca um plastiquinho por cima e agora a gente reserva. Porque a maionese tá pronta. Na mesma panela, sem lavar, sem nada, eu coloco mais a outra parte do leite condensado, a parte maior do leite condensado. Leite condensado caseiro, bonito, que a gente faz aqui. Receita no canal, vou deixar o link. Não se preocupe, o link vai estar aqui embaixo. Creme de leite, também tem a receita de creme de leite no canal. Vou deixar a receita do creme de leite aqui também embaixo para vocês. E aqui eu trago um pouquinho de chocolate. Meu chocolate é 100% aqui, né? Então eu coloquei uma pontinha de colher. É só mesmo para não ficar aquele brigadeiro branco, sabe? E aqui eu coloco 50 gramas de manteiga de cacau. Porque eu quero que ele fique assim mais durinho, né? E eu sei que se a gente coloca só o leite condensado, ele não vai ficar duro.
Porque o leite condensado vegetal é feito de arroz, então o arroz não fica duro desse jeito, né? Então a gente coloca ele e agora a gente liga o nosso fogo e a gente começa a mexer, mexer até ele ficar nesse ponto. Tá vendo? Esse ponto que a gente precisa que ele fique. E agora a gente vai... Chegou nesse ponto, agora a gente vai e coloca ele num saquinho plástico para ele esfriar. Agora bora fazer o nosso ketchup. Aqui eu tenho morango, 100 gramas de morango inteiro assim mesmo. Aqui eu tenho um pouco de açúcar. A receita tá na descrição. E aqui eu coloco um pouquinho só de água. Água normal mesmo. Agora eu mexo. E depois de 5 minutinhos, ele fervendo, acho que uns 10 minutinhos. Aqui a gente liga o nosso fogo e deixa cozinhar até ele ficar dessa forma. Você vê que ele deu uma engrossadinha. E agora a gente vai e bate ele, porque aqui a gente tá fazendo o nosso ketchup, né? Então ele tem que ficar bem sequinho, ele não pode ficar... Aqui você também pode colocar geleia de morango comprada. Aí você só bate ela. Aqui a gente pega aqui, passa ela no mix. Aqui já tá um pouquinho mais friozinho. A gente passa ele no mix para ficar com a estrutura que a gente precisa, né? Porque como é o nosso ketchup, então ele precisa ficar bem cremoso, né? Bem bonito, né? Ai, eu odeio fazer voice over. Então, vocês me desculpam, mas eu fiz o vídeo, o som não saiu. Por isso que eu tô aqui fazendo isso. A gente bate aqui, bateu. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele fica. Ele fica assim, ó. Aqui, ketchup pronto. Agora, vamos... O nosso bolo já saiu do forno, já tá assado, bonitão. Olha aqui como ele ficou. Bem fofinho, bem fininho, porque essa era a ideia do bolo mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele em discos. Eu tenho aquele cortador redondo, mas aí você vê qual que você acha melhor. Eu corto ele em disco pra gente fazer o pão com ele. Mas espera aí que eu já vou pegar a maionese pra você ver como ela ficou. Espera só um pouquinho. Vamos ver os recheios. Aqui, ó, eu tenho a maionese. A maionese ficou uma coisa assim linda. Olha isso. Porque você vê que ela ficou tipo maionese mesmo. Eu queria que ela ficasse assim cremosa, sabe? Mas aqui, olha, a maionese tá perfeita. Tá perfeita, exatamente isso que eu queria. Agora deixa eu te mostrar como que ficou o brigadeiro. Que na verdade essa é a parte do frango, né? Você vê que ele ficou durinho. Eu vou te mostrar aqui, tá vendo? Ele ficou durinho. Mas quando eu começo a mexer nele, eu vejo que ele tá mole. Então, qual é a minha ideia? Eu bato um pedaço do bolo que eu tirei do forno. Essa parte não deu para mostrar para vocês. Mas eu tirei o bolo do forno e eu cortei ele em rodelas. Passei ele no mix e misturo ele junto no brigadeiro. Por quê? Porque o bolo junto no brigadeiro, ele vai dar uma estrutura que a gente precisa do frango. Por quê? Porque a gente não quer ele assim, a gente quer ele... Um frango frito tem que ter uma pegada melhor, né? Então, essa é a minha versão. Igual eu falo pra vocês, faz do jeito de vocês. Isso é só uma inspiração, gente. Então, aqui eu já misturei ele com o bolo. O bolo, assim, aí você vai ter que ver o quanto. O bolo eu não coloco a quantidade, porque é opcional. Misturar o bolo é opcional. Ele tava durinho do jeito que tava, mas eu queria que ele ficasse um pouco mais firme. E ele ficou assim, ó. Deixa eu te mostrar. Tá vendo? Aqui ele ficou tipo massinha, sabe? E antes ele não tava tão duro assim. Aí agora eu venho com o mesmo cortador que eu cortei o bolo. Eu venho e faço um hambúrguer. Eu coloco ele assim no meio, com um pedaço assim... Mas assim, como eu não tô fazendo para vender, então eu não tô medindo essas coisas, entendeu? Se você for fazer para vender, aí você tem que pesar, fazer bonitinho, igual as meninas fazem.
E esse é o nosso hambúrguer de frango. Olha como que ele ficou bonitinho. Pera aí que eu vou pegar aqui e eu vou mostrar para você como ele ficou lindo. Eu vou fazer isso agora. Olha só que lindo que ele ficou. E agora a gente passa no crocante. Aqui é só sucrilho normal. O sucrilho que eu comprei é sem açúcar, porque eu achei que como tinha maionese, o ketchup, eu fiquei com medo de ficar muito doce, sabe? Aqui a gente aperta, coloca bastante sucrilho nele e pronto! O nosso frango crocante tá pronto, menina! Olha que coisa linda! Agora eu vou fazer isso aqui em todos. Aí eu venho e mostro para você assim que eu já tiver com eles feito. Agora aqui a hora da montagem. Ketchup na mão. O bolo eu cortei ele assim redondinho com aquele cortador que eu te mostrei, mas é porque não gravou. Aqui a gente coloca uma porção generosa da nossa maionese que a gente fez. Olha que coisa deliciosa. E aí a gente vem e coloca o nosso frango frito, enorme assim. Mais maionese, porque a gente gostou da maionese. Mais maionese em cima. E aqui eu coloco um pouco de ketchup. Eu gosto de ketchup. Ketchup é sempre bom, né? Aqui eu coloco um pouco de ketchup e o nosso primeiro bolo tá pronto. Olha que coisa fantástica. Para falar a verdade para vocês, se alguém me falasse que era bolo, eu não ia acreditar. Agora vamos fazer mais um. Esse aqui a gente faz, é do mesmo jeito, é só mesmo para fazer aqui com vocês. Aqui eu coloco a maionese. Aqui eu venho com o meu bifão de frango crocante, frito. Coloco a maionese na tampinha, né? Para ficar bem cremoso. E o ketchup no meio. Olha que delícia! E aqui a gente fecha. Olha isso, gente. Agora vamos para a melhor parte. A hora de experimentar. A gente coloca bastante ketchup, porque a gente gosta de ketchup, né? A gente coloca bastante ketchup. E dá aquela mordida boa, sabe? Aquela mordida... Olha que delícia! Essa é a brincadeira que eu tinha para hoje. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Muito obrigada pelo seu carinho. Se você fizer, me marca e fica com Deus. Se cuida muito.